Como é que eu... Ah, peraí que eu tenho que liberar você. compartilhar aí. Pronto, pode agora, você vai conseguir. Estão vendo aí? Ainda não. Agora sim. Tá. Ok? Ok. Tá. Então, bom dia, pessoal. Lamento aí as informações aí em relação ao Exata aí, né? E também estava esperando, talvez, a participação da Proagrica, porque eu sei que eles estão trabalhando com a base, se eu não me engano, tá? Porque a gente precisa dessa parte de TI também. Então, assim, o Loyola falou dos problemas que houveram, né, por atraso. Eu vou dizer que talvez tenha sido solução. Houve um atraso, sim, né, mas não foi bem um problema, foi uma solução. O problema vinha se estendendo aí já por mais de um pouco mais de um ano, inclusive, né? E eu acho que isso está inerente às próprias dores, não só nossas, mas da própria Gateway, que acabou aprendendo aí, né, nessa evolução do projeto, né, por causa dessa divisão do vocabulário e da sintaxe, né, quer dizer, uma parte mais relativa ao conhecimento agronômico, né, de química de laboratório, e a outra mais voltada para a questão da sistematização. Então, o que a gente tinha no Modus 1, quando a gente entrou no projeto, era o modus esquema XML do vocabulário, e parecia uma coisa muito básica de ser feito, uma planilha com campos pré-definidos, né? E um esquema que ainda não estava sendo definido, só tinha uma definição de um macromodelo conceitual, tá? E tinha a ideia, a proposta de que o grupo que desenvolve o ADAPT, que não era nem o WG4, nem o WG11, né, o nosso grupo aqui no Brasil, estaria desenvolvendo o Modus como um plugin do Adapt em JSON, né? Houve a evolução para o Modus 2. O que foi essa evolução? Uma coisa que nós realmente também tivemos problemas no início, né? Se tinha uma parte boa, era a parte de que o ID, né, o indexador do Modus 1 estava sendo revisto, né? E a gente não ficava muito confortável, teve muita dificuldade de entender, definir método de extração, nome do método, formulação, tudo num campo só dessa planilha, né? E como o modelo conceitual ia ser transformado em JSON no plugin do Adapt, também não estava definido. Então, a gente tinha um apoio limitado no conhecimento, né, agronômico, e uma expectativa muito grande, uma equipe muito forte, muito capacitada da área tech, né, do desenvolvimento, vamos dizer assim, da sistematização, mas que estava dependendo de uma definição lá do grupo americano de como é que esse plugin do Adapt seria feito, né? Eles resolveram, então, por várias questões na definição desse novo código, desse novo indexador, Ô, né? Ronaldo, deixa eu só te perguntar Oi, uma coisa. Você está no qual slide? Porque aqui está parado o primeiro slide ainda para nós. tá parado o primeiro slide? Opa, É, eu já estou no terceiro. Eu é. acho que eu vou Aí fazer. agora, Pois é, isso, eu tava com tela cheia. É, vai clicando na coluna do lado lá, tá, perguntando. então, né, estamos aqui na reunião, tá? É a questão do projeto, né, as dores no desenvolvimento, tá? Enfatizando que existia nos Estados Unidos um time de agronomia, de laboratório muito forte, ou exclusivamente de laboratório no WG4, né? Uma perspectiva de que outro grupo da Gateway estaria desenvolvendo o JSON, transformando esse XML em JSON para se transformar num plugin do Adapt, e a gente esperando como é que essa sistematização ia ser feita, né? A gente muito mais forte aqui com o apoio da sistematização, da sintaxe do sistema,
do que com a parte da agronomia, né? A gente acabou ficando, obviamente, por causa dessa morosidade, limitado ao laboratório e aos métodos da Embrapa, né? E a evolução do Modus 2, né? Flexibilizando esse modelo inicial, essa planilha inicial, muito rígida, muito simples, mas que se mostrou complexo botar todos os métodos aí, né? Nós até questionamos isso e a orientação foi que nós poderíamos desenvolver um, um modelo específico nosso aqui no Modus Latam, né? Desde que nós mantivéssemos o mesmo código de indexação do sistema americano, né? Da indexação americana, tá? O Modus 2 começou a evoluir, né? Com vários questionamentos na tentativa de propor um novo código de indexação para o Modus 2, né? Então começaram a surgir novas colunas e novas questões, né? Nós tínhamos esse aqui um exemplo do o número de questões que toda semana era discutido, muito na parte agronômica, muito na parte de laboratório, para se chegar a um consenso, né? Tinham representantes de laboratórios de todas as regiões dos Estados Unidos, algumas do Canadá, né? Agora entrou a parte algum laboratório, recentemente entrou também da Europa, né? E a gente foi acompanhando isso e a gente fez o que pôde. Nós pegamos os nossos métodos, né, uma vez que foi orientado que a gente poderia, então, partir para a solução que nos atendesse melhor a divisão dos métodos nessa planilha, né? A gente começou a sistematizar os nossos métodos em colunas, né, numa planilha, mas com muita dificuldade aqui de entender e traduzir a questão do que era extrator, do que era extractor, o que era extractant, o que era método de extração, o que era fórmula do reagente, que era uma pré-prepara do método de extração. Então, assim, é esse tipo de complexidade que acabou arrastando o Modus 2, né? Mesmo que ele tenha sido lançado, disponibilizado, né? E também o aumento do número de matrizes, né? Então, deixou de ser só solo, que era a proposta inicial do projeto, e passou a ser solo, água, nematóide, tecido foliar, né? E isso, então, foi aumentando a complexidade. Alguns métodos, por exemplo, o tempo de extração, aí você tinha métodos expressos em horas, em minutos, e, na verdade, era a mesma coisa. Então, todo esse tipo de consistência que ficou arrastando, né? Na hora que o Modus foi ser sistematizado em JSON, né, justamente em função dessas várias matrizes com diferentes métodos, né, e o aumento da complexidade de se colocar tudo isso num único formato de padronização, né, dos métodos, como eles devem ser armazenados no métodos, né, e gerando para o pessoal do desenvolvimento esse tipo de problema que eu detalho mais aqui, que é os valores nulos, né, que é uma coluna com vários registros sem um valor, né, acontecendo em várias colunas. Aqui tem o exemplo da, da extração, né? Então, vários métodos de extração sem a razão da extração, outros sem a base de extração, né? Então, eles resolveram agora. Então, esse problema vinha perdurando. Nós tivemos uma reunião com a direção da Gateway, levamos essas dores, né? E não sei se por acaso ou se a gente colaborou nessa nova iniciativa, também a entrada do BEM na coordenação, assumindo a coordenação do projeto. E a coisa de meados de novembro para cá, que foi justamente quando a gente planejou passar o que a gente já tinha pronto para vocês validarem, né? Houve uma movimentação bastante dinâmica, por isso que eu disse que eu acho que, né, não foi bem um problema que atrasou a gente ter esse material, mas foi uma solução, porque eles aceleraram, né? Resolveram simplificar o que eles agora estão chamando do Modus 2.2 ou Modus Slim, né, que é de enxuto, voltando a ser só na matriz de solo, né? Com esse padrão já mais segmentado da tabela, que a gente consegue trabalhar melhor, tá? O que a gente já conseguiu colaborar, então, o que a gente já tinha feito nesse meio tempo e tem para disponibilizar,
são duas tabelas, basicamente, em termos de solo, né? 36 métodos de física de solo, 86 métodos de química de solo. Nós já tínhamos feito também para fertilizantes e tínhamos começado a trabalhar com a microbiologia, mas então, dentro do módulo Slim agora, a gente só vai estar trabalhando com a tabela de física, de métodos de física e de química. Tá? Então, esse é o tipo de apoio, né? A ideia é disponibilizar essas tabelas de física e química que nós temos e vocês nos ajudarem a, num consenso, a colocarem esses nossos registros nesse formato do Modus Slim. Tá? Então, essa é a demanda. Eu vou disponibilizar esse formato da tabela do Modus Slim, os formatos, as tabelas que nós já conseguimos trabalhar, tá? Mas não é só na parte do conhecimento do laboratório, né? E aí, assim, o momento onde o pessoal dos laboratórios que agora estão colaborando, que são os laboratórios com maior desenvolvimento, inclusive na parte de sistema, né? Como é que a gente pode sistematizar, né, o Modus Lean num procedimento que a gente vai desenvolver em JSON e transformar numa API para que vocês possam testar, então, essa nova versão do Módulos 2.2. Né? Então, a gente precisa do apoio não só na parte de laboratório, né, pegando as tabelas dos métodos da Embrapa e nos ajudando a enquadrar na tabela do Modus Lean, tá? Mas também com o pessoal de vocês envolvidos no banco de dados, nos sistemas de troca de informação, troca de dados, de como definir, validar esse esquema aqui do Modus Lean, né? Nos foi passado na sexta-feira agora, ou seja, é um trabalho que ainda está em evolução, né? A gente tem uma reunião marcada com o Ben e o pessoal da Aventuros para essa semana, amanhã, a princípio, tá? Dependendo de aguardar o pessoal da Aventuros está confirmar a disponibilidade. E a gente vai apresentar também o esquema que a gente vai estar propondo, né? Que vocês precisam dizer se é isso que vai atender vocês ou não. Então, dessa forma, a gente tem aí o vocabulário, né? Com os métodos da Embrapa. Se vocês, depois que vocês entenderem como é que vai ser essa sistematização dos métodos dentro dos campos do modo Slim, e obviamente eu sei que vocês já têm, né? Pelo menos eu sei que alguns de vocês já têm os métodos do IAC, por exemplo, também já no sistema de vocês, né? E adicionar, então, os métodos que a gente não conseguiu contemplar, tá? Então é isso, Loyola. Basicamente, assim, as dores, né? Como é que eles podem nos ajudar e que esse atraso foi, na verdade, resultado de uma dinâmica maior na validação do Modus 2, né? Que Uhum. resolveu, então, enxugar o modelo, tá? E trabalhar o mais rápido possível nesse JSON, né? Para disponibilizar as APIs, tá? E começarem a ser testadas. Então, o WG4 está fazendo agora, como nós já vínhamos fazendo desde o início, reuniões do pessoal de laboratório, do pessoal de desenvolvimento. Então, segmentou, né? Só existia uma reunião do WG4, agora são duas. Né? A reunião do pessoal do desenvolvimento está unindo com outro grupo da Gateway que fez o Adapt. Então, assim, e a gente tem aí o apoio da Venturos, que também pode colaborar muito nessa parte. Então, a ideia é realmente, como você falou, até julho já ter isso liberado para os laboratórios colaboradores e validado por eles, né, em termos de ser útil, né, estar consistente em termos de método e ser útil em termos de usabilidade. Tá? Quiçá antes disso, até em junho, né, a gente tem o congresso da Rede Fert Brasil, e a gente já quer pelo menos estar com, talvez não validado, né, por vocês, mas pelo menos com toda a parte metodológica e o esquema e a linguagem JSON já desenvolvidas. Tá? Ronaldo, eu tenho duas perguntas. Sim, Uma, o pessoal, bom, boa notícia que o pessoal lá do WG4, então, talvez por conta da nossa iniciativa de querer, né, criar uma coisa, uma ação dependente, acho que eles acabou movendo eles para uma outra direção e acabaram sendo mais dinâmicos aí e evoluir. Então, isso eu acho que foi positivo.
para a gente poder levar a coisa junta e não mais separada, né? Porque acabar ficando separado, agora a coisa está caminhando junto, o que é bom, né? WG4, WG11. A outra pergunta é o seguinte: você alinhou, né, com eles que nós estamos fazendo esse trabalho? Quando eu falo com eles, assim, não só com o BEM, mas com o grupo lá, WG4, eles sabem que nós estamos fazendo esse trabalho de validação, né, com os laboratórios aqui, com os 5 laboratórios no Brasil, para que eles saibam, né, para depois a gente ter um encontro, porque assim, o que eu estou entendendo assim, vai se abastecer aqui as metodologias, né, que você falou, aí o pessoal vai olhar e vai complementar o que está faltando, né, para poder deixar ele bem completo. E em algum momento isso vai voltar para lá, porque a ideia é ser um projeto global, certo? É fazer uma coisa global. Então, isso aqui, esse momento de estar contemplando aqui essas informações, está sendo considerado também no projeto lá, no módulo de Lean, que vai ser contemplado essas novas complementos, né? Essas novas informações vão estar sendo complementados por eles lá. É isso. Sim, sim. Realmente, houve essa dinâmica maior no WG4, né? Quer dizer, as reuniões de segunda-feira, são as reuniões do método, do vocabulário, continuam acontecendo semanalmente e continuam na discussão do Modus 2, como ele vinha evoluindo, né? Tá. Mas não só devido à nossa tentativa de grito de independência, né? A gente deu uma chamada lá, foi em outubro, né? Se eu não me engano, né? Uhum. Final de outubro, a gente falou, olha só, não dá mais para ficar esperando porque a gente está perdendo né? O ritmo do projeto, né? A equipe está dispersando, potenciais clientes estão perdendo a credibilidade, a gente precisa dar um jeito, né? Então, também isso foi um reforço, mas realmente o motivo maior foi a complexidade que esse vocabulário integrado aí com várias matrizes estava causando, em termos de sistematizar o JSON, tá? E disponibilizar a API. Então, esse outro grupo da parte de desenvolvimento falou, olha, vamos trabalhar só na matriz de solo e desenvolver um JSON para ontem, né? E aí lançar isso aí e continuar trabalhando, então, na evolução do Modus com as outras matrizes. Tá? A gente Sim. está acompanhando isso. Tá? A gente tem uma questão que a gente tem que discutir ainda, que é se a gente vai manter uma versão das tabelas em português, tá? Para usar aqui no Brasil. Agora, o importante é que, sim, a gente vai devolver esses métodos aí, tem que ser em inglês, né? Para ser englobado no pacote global, para ser colocado, adicionado no pacote global, tá? Mas a gente talvez precise ter, sim, uma solução em português para que seja mais usável aqui no Brasil, né? Tá, Que mas o trabalho, atenda realmente a demanda dos laboratórios. tá, o trabalho Então, que os 5 laboratórios vão fazer, então vai ter que ser feito em inglês, é isso? ele tem que ser encaixado na matriz do modus Slim, de solos, né? Então, mas aí Em inglês, é em em inglês. inglês. Tá, Tá, isso é tá. importante deixar claro aqui, Sim, como esse sim. vídeo aqui está sendo gravado para passar como é que eles vão fazer, então acho que é Isso, importante deixar claro. Então, assim, isso, só repetindo mais uma vez, o que que a gente espera dos 5 laboratórios aí? Você vai mandar um arquivo para eles, certo? Por e-mail, e nesse arquivo, o que a gente vai pedir para cada laboratório é olhar o arquivo, olhar as metodologias que estão lá, né, dentro do que já contempla e ver o que está faltando, ou aquilo que já tem, se de repente pode aprimorar, ou pode complementar, ou questionar se aquilo está correto ou não. Seria isso, isso, exatamente. tá? Com a questão de que eu estou disponibilizando, então, o modus Lean, né? O vocabulário, que é só a matriz de solo, né? No formato, que é um formato global, tá? E as duas planilhas dos métodos da Embrapa, que não estão no mesmo formato e estão em português. Até porque eu tive muita dificuldade, porque o meu apoio aqui foi do pessoal de bancada de laboratório, que tinha toda aquela dificuldade que eu expressei ali do inglês, né? O que é Uhum. extrator, o que é extratante, o que é um... Porque o módulo está meio que condensando, né? Misturando algumas partes do método, para alguns dos métodos, né? Então, eu estou apresentando as tabelas em português, mas elas têm que ser indexadas no modus Slim em inglês. Em Tá? inglês, tá? Agora, é uma questão da nossa validação, da nossa solução aqui no Brasil, né? Entender ou não de que a gente vai manter também o mesmo formato, com o mesmo indexador, né? Linkando a tabela do modus global,
a uma tabela do Modus tropicalizado em português, né? Tendo essa indexação global como chave de acesso de uma tabela para outra. Tá? Tá. Mas o trabalho agora não é fazer isso. O trabalho agora é só indexar em inglês lá Isso, isso. Tá. Quanto tempo Tá? você estima aí, Juliane e Armando? Eu não sei o tamanho desse arquivo, Ronaldo. Você tem uma ideia para eles poderem ter uma estimativa? Na sua visão, quanto tempo você acha que seria suficiente para eles poderem fazer essa validação? Porque Olha, você conhece o tamanho do arquivo aí, e quantas linhas aí vão ser necessárias eles É, revisarem. eu eu estou aqui com 36, no caso, 36 registros de física e 86 de química. Tá? Esse é o O tempo, trabalho. Então, analisar esse é o 36 trabalho. Tá? e É, 86 de o, química. o, o tempo que vai levar é relativo, porque para mim vai levar o resto da vida, porque eu não tenho entendimento, tá entendendo? Mas eu acredito que, assim, com o apoio do laboratório da Embrapa Solos aqui, eu consegui fazer alguma coisa em 3 meses, né? E quando a gente estava terminando, eles resolveram fazer essa mudança, tá? Então a gente tá tendo um retrabalho aí, tá? É um pouco mais lento porque o pessoal não está dedicado para me apoiar nisso aí de em tempo integral. É uma fração bem limitada do tempo que está todo mundo sobrecarregado aqui. Mas eu acredito que para esses 5 laboratórios, né? Isso é uma matéria muito básica, então acredito que eles consigam ser bem ágeis aí. Eu deixo mais que eles tentem fazer uma estimativa da dificuldade que Sim, seria de pegar esses registros em português, né? Mas que, por eles terem o conhecimento, é mais fácil deles entenderem o que está ali, como tem que ser enquadrado no esquema inglês, né? Do que a gente está conseguindo fazer aqui, tá? tá. Armando e Juliane, vocês têm uma ideia aí para a gente poder, de repente, propor um prazo aí para o grupo dos 5, já que vocês dois estão aqui, vocês têm uma ideia do que a gente pode colocar aí, considerando 36, né, informações aí de física e 86 de química, quanto tempo levaria para fazer essa análise e indexar isso em inglês aí na planilha? Eu vou deixar o Armando falar primeiro aí. Eu preciso de uma ajuda aqui de um pessoal técnico aqui, É, Loyola. é, Senão, eu não queria me arriscar aqui em falar uma. Mas, de maneira geral, eu acho que a gente vai ser bastante ágil aqui, Ronaldo. sim. São Não sabe 122 se é. registros, né? Não é tanta coisa Aham. assim, tá? Mas a É, questão é o entendimento do conteúdo desses registros, que para mim tem sido o grande impedimento, né? o que a gente pode fazer, talvez, então, Ronaldo, é o seguinte: a gente manda a documentação, né, para os 5 e pede para cada um avaliar, dá um prazo para cada um avaliar de 2, 3 dias a documentação, uma semana, vai, para cada um avaliar Sim, e propõe ali um prazo. Porque, olha, a gente gostaria de propor para fazer workshop tal data, por exemplo. É factível, Perfeito, Loyola. entendeu? Eu acho que eu Perfeito. poderia fazer isso. Você manda material hoje e eu lá no grupo, falo, ó, pessoal, tá aqui o link do vídeo que a gente fez a reunião. Por favor, meia hora. Assistam, por gentileza, e vocês têm um prazo aí de uma semana, daqui até sexta-feira dessa semana. Hoje é segunda, então até sexta dessa semana, para validar se tal data, aí eu já vou propor uma data, é factível para a gente marcar o workshop, tá? Eu vou estimar aí um mês, tá? 30 dias corrido. Vou falar assim, a gente faria isso no final de março ou no começo de abril, até a primeira quinzena de abril. Eu acho que é para a gente depois também ter tempo de discutir no workshop e também eles poderem usar o escopo, né? Pelo menos 2 meses aí, que seria maio e junho, para em julho a gente já ter um negócio validado pelo menos 2 meses. Então a ideia é fazer aí entre final de março e primeira quinzena de abril, fazermos workshop, tá? Numa segunda-feira como essa, de manhã, 2 horas, tá? Mas então a gente faz isso, Ronaldo. Você encaminha para o pessoal por e-mail. Você tem o e-mail dos 5 laboratórios, me põe em cópia, por favor, tá? sim. E aí eu coloco também o reforço coloco Eu lá no tô e-mail, tá? Que a eu gente vai agora tenho dar o o prazo até e-mail. sexta-feira para eles poderem avaliar e validar a data que a gente vai colocar lá no grupo do WhatsApp, tá? Tá ótimo. Eu agora tenho o e-mail da Juliane também aqui na chamada da reunião, tá?
E a gente fica disponível aqui, vou colocar o material por e-mail, tá? E tanto com o grupo de laboratório aqui da Embrapa, como com o grupo de desenvolvimento da Venturos, eu já estou alinhado com eles. Vocês precisando de qualquer apoio para a gente trocar ideia durante essa